Hoje, o Brasil é tido como o 13º mercado mundial de jogos. Em 2017, esses são dados de 2017, a gente teve em torno de 67,3 milhões de jogadores. Isso movimentou cerca de 1,3 bilhão de dólares aqui no país. Lógico que muito disso acaba indo para fora, porque os jogos não são feitos aqui. E o mercado global, a gente pode falar em torno de 110 a 115 bilhões de dólares que movimentou só no ano passado. Os games hoje passaram Hollywood faz tempo, né? A indústria dos filmes, a indústria cinematográfica. E metade desse valor, dos 110, 115 bilhões de dólares, são só com jogos mobile. Apesar da crise, os jogos, a indústria dos games sempre encontra crescimento, né? Porque ter esse entretenimento em casa para você fazer, sim, acaba sendo mais barato do que fazer muitas outras coisas que você acaba gastando, né? Como você tem esse público de milhões de pessoas, os jogos podem ser comercializados a um preço um pouco mais baixo, entendeu? Então, por exemplo, jogos mobile, você encontra muitos jogos que são de graça para jogar, né? Claro, eles têm lá dentro as microtransações, você vai gastar 2, 3, 4, 5 reais, então são gastos pequenos, mas que diluídos numa base de milhões de usuários geram uma receita muito grande para as produtoras. Então é um mercado de muitas oportunidades, inclusive para o Brasil, que deve ser explorado, né? É uma oportunidade de carreira, inclusive, muito interessante para os próximos anos. Nossa, a área de games é extremamente multidisciplinar, multi e interdisciplinar, né? Não basta ser várias áreas, mas sim conhecer como essas áreas se cruzam. É muito importante para a gente conseguir produzir um jogo de qualidade, né? Então, eu diria que a gente tem talvez o principal, assim, né, que seja o game designer, que é a pessoa ou o profissional que vai pensar o jogo, ter a ideia do jogo, entender como esse jogo funciona como um todo, né? Mas nós tem muitas áreas envolvidas. Talvez as principais sejam a área da programação, né, onde você tem que ter alguém que vá montar o funcionamento interno desse jogo, né, e a área visual. Aí você tem os artistas visuais, os designers gráficos, os ilustradores, né? E mais o pessoal que trabalha com som também, os designers de som, os compositores, né? Talvez esses sejam os três principais. Eu costumo dizer que uma das áreas que eu mais aprendi sobre game design foi na psicologia. Porque, afinal de contas, games são uma experiência, né? Você vai projetar uma experiência para uma pessoa que vai ficar ali interagindo horas e horas com esse jogo, com esse artefato, né? Então, você tem que entender dessa experiência. Essa experiência acontece aonde? Acontece na mente humana. E quem entende de mente humana? A psicologia, né? Então, é muito interessante a gente conseguir ver o fenômeno dos jogos sobre essa abordagem interdisciplinar. Atualmente nós temos vários cursos aqui no estado, tá, e no Brasil, que ensinam essa parte de desenvolvimento de games, tá? Aqui na UX nós temos o Tecnologias Digitais, que é um curso de bacharelado que existe desde 2005 e ele é um curso multi e interdisciplinar por natureza, tá? Ele trabalha essa questão da indústria criativa, a quais os games se inserem dentro dela. Por exemplo, nós temos, ao longo do curso, o aluno vai fazer alguns projetos dentro dessa área de mídias. 2 projetos ele faz dentro da área de games. Ou seja, durante um ano o aluno vai ficar estudando especificamente como desenvolver e como produzir um bom game. E vai produzir 2 games nesse processo. Atualmente nós temos campeonatos de games com prêmios milionários, assim, tem uma indústria crescendo muito forte nesse sentido, que são os esportes, né, os esportes interativos, os esportes eletrônicos, mais precisamente, onde tu tem equipes milionárias, equipes que têm uma rotina de treinamento tipo atletas, assim como atletas de futebol, atletas de basquete, né? Eles têm um treinamento diário, eles têm nutricionistas, eles têm psicólogos que cuidam deles e eles treinam 8, 10 horas por dia para participar de campeonatos, né? E esses campeonatos geram muita mídia porque tem muita gente assistindo, né? Eles são transmitidos, eles lotam estádios, transmitido via YouTube, via ferramentas online, e isso gera um novo mercado, que são os chamados jogos para assistir. Eu não me interesso mais por simplesmente jogar o jogo, eu quero assistir outras pessoas jogando, assim como acontece com o futebol. Inclusive existe uma previsão de talvez daqui, não sei quantos anos, mas não muitos talvez,
nós termos essa modalidade de jogos nas Olimpíadas, por exemplo. Tem todo um campo de pesquisa acadêmico sobre os games, né? Os games se tornaram um objeto de pesquisa há vários anos já, né? Lógico, sempre falo isso para todo mundo, né? Tem a questão de bom senso. Você ficar 10, 12 horas em cima de um sofá, de uma cadeira, jogando um game não vai lhe trazer bem algum, né? Durante todos os dias, né? Mas existem muitos estudos, e muitos mesmo, que comprovam a eficácia dos jogos para desenvolver N habilidades, né? Seja a articulação motora, a fala, a resolução de problemas, a linguagem, né? Por exemplo, tem muitos jovens que eu converso hoje, e eu inclusive, que aprenderam inglês, né? Aprenderam uma segunda língua jogando. Existem vários estudos que comprovam, por exemplo, que médicos que fazem cirurgias, né, que precisam dessa habilidade manual, os médicos que jogam, eles operam muito melhor, eles têm uma coordenação motora, cérebro, mãos, muito melhor, eles fazem cirurgias mais rápido e com mais eficiência do que os médicos que não jogam. Então tem N casos de estudo, é só procurar que você vai encontrar muito material, muita pesquisa séria a respeito disso.